Bom, gravando. Bom, a apresentação de hoje vai ser sobre o artigo científico, que é o crescimento em campo de espécies florestais em diferentes condições de adubação. Ou seja, hoje presente a gente tem o cenário, no atual cenário brasileiro, um alto índice de desmatamento. Por contrapartida, houve-se necessidade de estudos e mais aprofundação de conhecimento entre as espécies nativas, até mesmo as espécies florestais comerciais presentes. E esse aqui é um artigo científico onde vai fazer uma comparação de 4 espécies em diferentes regimes de adubação para ver se houve diferença ou não com a utilização de até mesmo de outros tipos de adubo, sendo ele da forma orgânica ou ele na forma mineral. Bom, a disciplina de silvicultura ela está sendo conduzida no formato RED, e o Lucas Holanda passou esse desafio que a gente está gravando, está mostrando para toda a classe alguns trabalhos científicos. Bom, introdução. A produção de mudas de espécies florestais em larga escala para plantio comercial, ela pode ser para comercial, pode ser também para recuperação de áreas degradadas ou recomposição florestais, que faz com que haja uma grande procura por alternativas que visam reduzir os custos do manejo dessas espécies. Ou seja, esses estudos, eles se encaixam mais por alternativas para quê? Que o produtor hoje que trabalha ou tem que fazer uma recuperação de uma área degradada ou uma recuperação mesmo, ou tanto faz para o cultivo de plantio comercial, tem-se a necessidade de saber o tipo de planta que ele vai ser plantada dependendo da sua necessidade, ou até mesmo se ela é para a área degradada, porque cada planta ela vai ter um aspecto e vai se desenvolver melhor em determinada condição. Bom, atualmente existe um mercado de adubos comerciais que são utilizados para a produção de mudas de viveiros e plantio, ou seja, essa alternativa de sistema de florestal, ele está altamente ligado com o tipo de condução para a formação de viveiros e pós-plantio, né? Os viveiros são uma alternativa que o produtor tem para ir em busca das suas mudas. Hoje, os viveiros eles são conduzidos por manejo empregado para que se tenham as mudas sadias, né, para levar condições a campo. E para conduzir o viveiro, ele precisa de mudas resistentes, capazes de sobreviver em diversidade encontrados no campo. Bom, uma boa adubação é uma das possíveis opções para minimizar as perdas do plantio, ou seja, até mesmo na hora da condução no viveiro, o tubete a ser utilizado, o tipo de substrato, é de suma importância para se ter uma planta sadia. Bom, a utilização de adubação orgânica, ela é uma alternativa que tem crescendo atualmente no cenário brasileiro, assim também como mundial, né? Então, a utilização como aproveitamento da propriedade, né? Dependendo da adubação orgânica, ele consegue pegar um adubo esterco aviário, um esterco da parte da suinicultura, ou até mesmo a bovinicultura também pode auxiliar muito, que é uma adubação orgânica muito utilizada. Bom, o resumo sobre o artigo científico. Bom, o objetivo do trabalho ele foi realizar a condução a campo para se notar o comportamento de 4 espécies florestais submetidas a diferentes adubações, sendo ela orgânica, como eu já havia falado, e minerais. E outra comparação também é a dotação do uso do hidroplan. O que seria isso? Esse hidroplan, ele é um gel que vai ser utilizado juntamente com a planta, e nele ele consegue auxiliar que as raízes captam e armazenam maior capilaridade de água ao seu redor, ou seja, auxilia e favorece o seu desenvolvimento, assim como alguns minerais já presentes, né? O projeto ele foi desenvolvido pelo delineamento de blocos casualizados, né? Com a utilização de condições com os fatores, sendo eles 6 adubos, vezes 5 épocas diferentes, né? E 5 repetições, sendo usada uma planta por cada parcela. O objetivo foi a avaliação das características, no caso o fator altura seria uma característica e outra seria o diâmetro das plantas. Bom, as mudas elas foram produzidas através de viveiros, né, para ser utilizadas com a utilização de tubetes
de polietileno foram plantadas em condições de 90 dias após sua rustificação, ou seja, a sua formação por completo da muda. Bom, a adubação, ela foi testada no experimento, ela foi testada em diferentes condições de adubação, sendo ela o esterco bovino, o esterco de galinha, a adubação mineral do NPK ela foi utilizada na testemunha, o esterco bovino foi utilizado com hidroplan e o esterco de galinha com hidroplan também. E a adubação mineral com NPK com auxílio do hidroplan. Passando. Bom, os materiais e métodos utilizados para desenvolver o artigo científico. Bom, o trabalho foi conduzido durante o período de fevereiro de 2003, na estação experimental da Universidade Federal do Espírito Santo, no município de Alegre. O clima predominante lá ele é quente e úmido no verão, sendo a temperatura mínima de 23 graus e a máxima de 29 graus. A coleta das mudas foi submetida por bolsista, no caso dos alunos presentes lá no laboratório de sementes. As mudas elas foram produzidas em viveiros, com utilização de tubetes, possuindo o diâmetro de 2,5 centímetros de altura, com a capacidade volumétrica de 50 centímetros cúbicos. Foram distribuídas 2 sementes por cada tubete, e após 15 dias efetuou uma seleção, ou seja, utilizado um desbaste, para ficar somente as plantas vigorosas. Aqui foram as espécies conduzidas. Aqui a primeira espécie do meu lado aqui, ó, é o eucalipto. A próxima ela foi o cedro rosa. Outra planta a aroeira e a acácia. Foram as 4 plantas submetidas a esses experimentos, com diferentes tipos de adubo. Bom, o plantio ele foi de forma manual, porque como o experimento é pequeno, não é de larga escala, teria que ser de forma manual, com as dimensões de 20 por 20 por 20 centímetros. O espaçamento utilizado no plantio foi de 1,5 por 1,5. E o hidroplan, ele é um produto comercial, que ele é um hidroabsorvente, como eu já tinha falado, Ele tem como objetivo a retenção de líquidos, disponíveis no sistema radicular para as plantas, ou seja, ele capta e segura a água, ou seja, dessa forma a planta ela consegue ter água ali para o seu potencial de arranque, ou seja, a planta ela desenvolve com um vigor maior, expressa um vigor melhor. Bom, o fator de adubação foram testados no experimento foram as seguintes. Bom, primeiro o esterco de boi, ele foi 2 litros por cova, ou seja, esterco já curtido. O esterco de galinha, 1 litro por cova, aqui de forma já curtida também. Bom, o terceiro, a adubação mineral na testemunha do NPK foi utilizado o 20,05,15, no caso, foi 75 gramas por cada cova. O esterco de boi foi curtido também, 2 litros por cova, mais o hidroplan, 7 gramas por cova. O esterco de galinha foi utilizado 1 litro por cova, mais aí a utilização do hidroplan agora, com 7 gramas por cova. E a adubação mineral, no caso da testemunha aqui, foi utilizado 20,05,15, mas aqui utilizou o hidroplan, 7 gramas, Passando. Bom, a cada 30 dias foram avaliadas as seguintes características. No caso, como o aspecto foi saber a desenvoltura e o desenvolvimento após as adubações, No caso, foi a altura de planta e o diâmetro do coletor, ou seja, foi feito a altura e o diâmetro de cada planta. Bom, após a coleta dos dados, foram realizadas análises estatísticas, para fazer aquela avaliação, para ter certeza se houve ou não diferimento em cada tratamento, se teve diferença, E foi submetido o fator de teste pelo Newman Kills, no caso, e o fator da época, para cada época, foi pela análise de regressão. Bom, os resultados da discussão. Bom, presentes aqui na tabela, que já foi rodado o dado, Bom, o dado da tabela 1, ele mostra os resultados do quadro médio para as interações, No caso aqui, a gente verifica que teve interação entre época e adubação, ou seja, foi significativa pelo teste para quase todos os parâmetros, em execução apenas para a altura, No caso, do diâmetro da acácia e da altura do eucalipto, ou seja, aqui ele só teve uma exceção para esses dois, que não teve muita diferenciação,
Aqui a gente pode ver, houve interação entre a época e a parte do adubo aqui, houve interação, foi significativa aqui para todos, com exceção só para a Cássio e o eucalipto mesmo. Bom, na tabela 2 a gente vê aqui agora. Na tabela 2 aqui a gente vai trabalhar agora com a altura, né? Um resultado apresentado na tabela 2 mostra as medidas dos parâmetros morfológicos avaliados para plantas da aroeira. Bom, não houve significância aqui estatisticamente, né, nas duas primeiras análises aqui. Assim, na terceira coleta, os dados eles se diferenciam entre o crescimento da planta, dos respectivos adubos, começam a verificar evidência, ou seja, o adubo já começou a influenciar aqui estatisticamente na parte da terceira coleta do crescimento. Bom, em relação à altura, após os 120 dias, o resultado 2, que foi esse, 4 e os 5 foram apresentados a melhor desempenho, assim como os adubos 1, 2 e 4 foram melhores no incremento de diâmetro, ou seja, no desempenho aqui, o 1, 2 e o 4, ele foi melhor no incremento na parte de diâmetro, ou seja, da espessura plantular, né, das plantas, no desenvolvimento dela mesma. Bom, na tabela 3, observar que as medidas das alturas e dos diâmetros das plantas da Celeda, ela começou a ter maior desenvolvimento. Nessa espécie, o crescimento ocorreu com maior intensidade. Na avaliação 3, existe uma diferença significativa entre as médias, sendo o tratamento 1, 2 e 5, ou seja, as médias aqui nessa avaliação 3, 1, 2 e 5, elas apresentaram melhor desempenho. O crescimento da parte aérea, ele foi mais lento em relação ao seu diâmetro, mas sendo que houve uma constatação significativa entre a quarta medida da avaliação, ou seja, os tratamentos 1, 2, 3 e 5 obtiveram melhores respostas características nessa parte do desenvolvimento da quarta avaliação. Aqui, notando-se que a espécie, assim como para a altura do eucalipto para a cássia, os adubos à base de esterco de galinha sempre condicionaram os melhores crescimentos, ou seja, o adubo de esterco de galinha ele teve uma maior desenvoltura na planta do eucalipto e na acácia, nessa forma aqui, né? Bom, o crescimento da altura nessa espécie pode ter sido afetado pelo fato de tratar de uma planta secundária. Existem melhores condições de sombreamento para ter melhor desenvolvimento, ou seja, essa planta ela demanda de um sombreamento para expressar o seu melhor desenvolvimento juntamente com plantas já povoadas, ou seja, ela precisa de um auxílio de outras plantas para ter sua capacidade de desenvolvimento melhor. Bom, a capacidade de crescer rapidamente quando é sombreada é um mecanismo importante de adaptação de cada espécie. E aqui, nessa cedrela, ela precisa para se adaptar e ter seu potencial para se desenvolver melhor, né? Em condições de baixa intensidade e luminosidade. Bom, as plantas do eucalipto diferenciam significativamente nas médias apresentadas na distinção de desenvolvimento da parte da terceira análise, ou seja, aos 120 dias, né, o adubo 1, 3 e 6 foram que tiveram melhores respostas, como mostra aqui na nossa tabela 4, em relação ao seu diâmetro, né, em exceção à altura da espécie da Celeda, porque a adubação mineral testada proporcionava desempenho superior para essa variável nessa espécie, ou seja, nessa cedrela, a adubação mineral aqui, ela teve uma melhor expressão de desenvolvimento na parte do seu diâmetro. Na tabela 5, a gente vai mostrar as médias de altura de diâmetro da coleta da acácia e da altura do eucalipto. Em relação ao seu parâmetro de altura, a acácia, né, verificou-se com adubo 1, 2 e 5, foram apresentados melhores resultados. E essa espécie aqui, dentre todas, teve o melhor crescimento em altura para todos os tipos de adubo. Ou seja, essa espécie ela correspondeu mais aos diferentes tipos de adubo que se desenvolveu e sobressaiu as outras espécies. Bom, a conclusão. Para esse estudo, posso concluir que o adubo orgânico estudados tiveram melhores desempenhos em todas as espécies, com destaque para o esterco de galinha e exceção
do eucalipto, né? Que ele não teve, não sobressaiu muito no eucalipto. O que se desenvolveu melhor quando foi metido a adubação de NPK e NPK com hidroclã, ou seja, o eucalipto ele corresponde maior no seu desenvolvimento com esses dois tipos de adubação. Bom, isso mostra que a adubação orgânica para o uso do plantio das espécies e ela é podendo ser limitada apenas pela contida demanda em plantio de larga escala, pelo fator de propriedades não produzir quantidade suficiente, ou seja, a adubação orgânica, como eu falei anteriormente, ela exige uma alta quantidade para ser aplicada, e dependendo se for um plantio de larga escala, possui um grande volume, ou seja, o proprietário muitas vezes ele não pode ter ali o subsídio na sua propriedade, sendo esterco de galinha, esterco de suíno ou até mesmo esterco de bovinocultura. E o Hidroplan, como foi notado nas explicações anteriores, não apresentou um resultado esperado, visto que alguns adubos sem esse produto apresentam desempenho igual ou melhor, ou seja, esse adubo ele foi para ser utilizado, ou seja, aqui nesse experimento ele não obteve uma desenvoltura, um desempenho igual, porque ele é muito utilizado e para ele, o desenvolvimento dele, ele tem que ser superior, porque ele auxilia, igual eu falei, ele capta a água, ou seja, auxilia muito o poder de desenvolvimento da planta na fase inicial. E como uma breve análise, bom, devia se realizar pesquisas referentes a esse assunto, ela tem que ser realizada mais aqui no Brasil, né, para apresentar uma infinidade de espécies nativas e exóticas, porque nos países ele apresenta muitas espécies nativas e exóticas, muitas vezes até não conhecidas e catalogadas. Né? Pouco conhecimento sobre diferentes respostas práticas da silvicultura por essas espécies, ou seja, como algumas espécies elas não são catalogadas, então a gente não tem ou não sabe muitos tratos culturais, até mesmo o desempenho que possa empregar para cada cultura, sendo ela exótica ou nativa, né? Além do fato da adubação orgânica apresentar diferentes desempenhos em regiões onde é produzido por causa da variação ambiental, a variação dos animais, né? Ou seja, prova-se que o adubo orgânico é de suma importância para a ciclagem de nutrientes para as plantas e todo o seu desenvolvimento. E fica ali porque a parte do reflorestamento, ele é uma prática muito empregada para a gente aqui. Estamos aqui na região de Campo Louco, no Mato Grosso, mas como no Brasil inteiro. A prática do reflorestamento é de suma importância porque ela vai dar origem à formação nativa, né, ou não, das áreas que foi degradadas até mesmo de forma prejudicial. E fica aqui, essa foi a nossa apresentação e vou mandar ela para o professor já já.